Amém? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2. Se você anota um tema, anota discernimento. Se você gosta de anotar o tema, hoje é a escola dominical, então nós vamos falar um pouco sobre discernimento. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 até o verso 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Amém. Senhor, mais uma vez, encha os nossos corações com esta palavra e nos abençoa no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos, meus amados irmãos. Amém. Amém. Outra coisa, toque de volta na igreja. Eu fiz uma pergunta para o irmão José Farias, no escritório. E assim, o que nós sabemos, o profeta diz nas eras da igreja, que Satanás apareceu para Martim, transvestido ou transformado, como você queira entender, de Jesus. Ele apareceu exatamente na fisionomia de Jesus para Martim. E o que fez Martim descobrir ou ter o discernimento de que aquele Jesus ali era um falso Jesus, irmão Farias? Foi justamente porque tinha algo fora da palavra. Martim não olhou propriamente para aquele ser, ele olhou para a palavra. E aquele Jesus só tinha uma diferença do Jesus verdadeiro. Ele era parecidíssimo com o Jesus verdadeiro. Só tinha uma diferença. Aquele Jesus já estava coroado diante de Martim. E Martim teve o discernimento de que aquilo era falso. E ele repreendeu aquele Satanás transvestido de Jesus, irmãos. Então, discernimento é muito atrelado a conhecimento, a visão, tanto conhecimento espiritual, quanto visão espiritual. E se é uma hora, irmãos, que a igreja, a noiva de Laodiceia, mais precisa de discernimento, de visão espiritual, de conhecimento espiritual, é nos dias de hoje, porque nós estamos no tempo da tarde, nós estamos vivendo em um período espiritual, em que não é noite e nem é dia. Todos sabem, o profeta diz que dirigir no tempo da tarde é perigoso, e dirigir no tempo do amanhecer é perigoso, porque a nossa visão, ela é uma mistura, ela está ofuscada, nós não conseguimos ter
A visão nos engana no tempo da tarde. Preste atenção, irmãos. Exatamente. A visão natural nos engana no tempo da tarde e no amanhecer. E qual é a visão que nós precisamos? É a visão espiritual, discernimento espiritual. E isto está faltando hoje para muita gente, para as pessoas do mundo aí fora, para os religiosos aí fora e também para alguns crentes da mensagem, está faltando discernimento espiritual. Irmãos, nesta mensagem, espíritos sedutores, no parágrafo 70, eu vou procurar trazer um ensinamento de uma maneira eficaz para vocês. 70, demonologia e espíritos sedutores. Agora hoje, tantas pessoas estão ouvindo. Agora, escola dominical, o profeta pregou numa escola. Eu amo isso, olhem. Tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores. Você já parou para pensar o que é um espírito sedutor? Você já passou para pensar o que é seduzir outra pessoa? Pastor, nós estamos na eleição. Hoje tem eleição, né, irmãos? Hoje. Olha, eu tenho uma recomendação que o profeta fez. Você ora antes de votar. Você ora antes de votar. É a recomendação do profeta, mas vote. Mas veja o ponto que eu queria mostrar para vocês. Um amante, ou um candidato a amante, ele só consegue conquistar aquela esposa de outro homem, mostrando as falhas daquele homem. Ele trabalha insistentemente em cima das falhas do marido. Olha, seu marido não te dá isso, seu marido não faz isso, seu marido é assim. E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O profeta diz: não sabemos quantas vezes a serpente tentou seduzir a Eva. Não sabemos quantas vezes a serpente encontrou com ela, mas sabemos que chegou um momento que ela cedeu àquela sedução. Preste atenção. Olhem, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores ao invés de tomar a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo, e eles são demônios, e eles saem para os lugares, e eles ficam no meio dos homens, ministros, pastores também, possessos de demônios. Eles ficam entre os membros de igreja, em uma ilusão, e lhes dizem coisas, e fazem coisas, e ensinam isso, e praticam coisas que são contrárias com a palavra de Deus. Irmãos, se você vê algum ministro, algum irmão praticando algo que esteja fora da palavra de Deus, ele está possuído de um demônio. Veja, aquele Jesus era exatamente igual ao Jesus verdadeiro, mas tinha algo diferente da palavra. A palavra diz que a noiva vai coroar o marido, o rei, e aquele Jesus já estava coroado. Muita aparência de verdadeiro, aparência de santidade, aparência de piedade. Não vá por essas coisas,
Vá pela palavra. Irmãos, a política, se você assistir um horário eleitoral, a oposição só mostra a carniça do outro lado. O prefeito, eu não sou defendendo política, mas o prefeito pode ser o melhor do mundo para a cidade, pode ter sido um bom prefeito, mas tem falhas. Tudo que o homem faz é sucessivo a falha, a erros. E o diabo trabalha somente em cima disso. E aqueles leigos que não têm discernimento espiritual, não têm discernimento político, ouvem aquela difamação, e aquilo vai entrando, até um ponto que ele concebe, que ele engravida na mente e gera um filho. Até o ponto que o Caim mata o Abel. Está faltando discernimento, peça a Deus. É uma hora que nós temos que pedir discernimento a Deus, visão espiritual. Olha, se você vê um irmão falando mal do outro, Tiago, aqui ó, Tiago capítulo 4, se você quiser anotar ou quiser ler também, Tiago capítulo 4, isso aqui é o que diz a palavra, verso 11, Tiago 4, verso 11, irmãos, não falei mal uns dos outros, irmãos, pastores, obreiros, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. É pesado você querer difamar o outro. E você que está escutando a difamação, você precisa ter discernimento, você precisa ter entendimento. Repreende este mal. É um demônio que está ao seu redor. O diabo, ele está ao nosso redor, mas Deus está dentro de você, aleluia. É a diferença. Se o diabo está ao seu redor e Deus não está dentro de você, você será levado por qualquer vento de doutrina, porque você não tem raiz. Mas se o diabo está ao seu redor e Deus está dentro de você, você tem alicerce, você tem raiz, você tem uma âncora, nada vai te enganar. Mas aqueles que nasceram para ser enganados, eles serão enganados. Aqueles que nasceram para serem seduzidos, eles serão seduzidos. E nós temos que ter discernimento. Quando alguém vir falar mal de um irmão, leia aqui, ó, Tiago, cita para ele, irmão, o senhor já leu Tiago 4, verso 11? Pastor, evangelista, bispo, padre, você já leu Tiago, capítulo 4, versículo 11? Ó, 90 aqui, ó, anota aí, é a mesma ainda. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante se tornam tagarelas e caluniadoras, e toda espécie de coisas pecaminosas. Irmão, isto é ácido sulfúrico na igreja.
poder do demônio. Efésios capítulo 6, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados das potestades nos lugares celestiais. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta diz: o diabo fará uma pessoa se assentar ao seu lado. Ontem o irmão leu aqui na mensagem Ordem da Igreja, não sei se é parágrafo 9, o diabo fará com que vocês disputem um com o outro. Tenha discernimento. Eu vou contar uma metáfora para vocês, uma história. Diz que tinha duas famílias grandes numa região, e aquelas famílias que era briguenta, mas ali neuróticas, né? E tinha um cavalo amarrado lá, o demônio chegou e cortou a corda do cavalo, soltou o cavalo. E o cavalo foi lá e acabou com a horta do vizinho. E o vizinho foi lá e matou o cavalo do homem. E aí o homem foi lá e matou o vizinho, e as famílias começaram a se matar, a se acabar, matando uns aos outros. Eu sei que alguém na hora lá disse: rapaz, isso só pode ser coisa do diabo mesmo fazer isso. Aí o demônio apareceu e disse: não, eu apenas soltei o cavalo. Ele apenas solta o cavalo. O restante as pessoas fazem. Está entendendo? Ele apenas solta uma faísca, ele apenas solta uma difamação, ele apenas solta uma conversa. O restante nós fazemos o trabalho do diabo. Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Entre aspas, discernimento também. Será que hoje não está faltando discernimento para nós, como faltou para o povo de Israel? Ainda que pareça santo, ainda que tenha uma aparência de piedade, irmão, mas se ele vem falar mal de outro irmão, ele está possesso de um demônio. É a palavra que diz, é o profeta que diz. Porque se eu amo meu irmão, o profeta diz, irmão, diga boas coisas uns dos outros. Não é isso? Nós temos que dizer boas coisas nos outros, ainda que você não se simpatize com o irmão, isso é natural, é da carne, depende de compatibilidade e natureza. Às vezes você gosta mais de um irmão e outro você não tem tanto apreço por ele, não quer dizer que você não ama aquele irmão, quer dizer que a sua natureza humana não é compatível com a natureza humana daquele irmão. Não tem nada de errado nisso, é normal, você o ama, e é isso que nós temos que pensar acima de tudo, amar uns aos outros. Irmão, é 90 parágrafos, e isto é ácido sulfúrico na igreja, é o poder do demônio, espíritos de homens e mulheres que se encontram uns com os outros e tentam mostrar que isto não é certo, e aquilo não é certo. O diácono está fazendo isso, isso não é certo, irmão, o pastor faz isso não é certo. Tiago 4:11, você está sendo juiz. E se você ler 1 Coríntios capítulo 11, ou é 12, da ceia ali, é 11 ou é 12? O único juiz que Paulo mandou nós sermos é de nós mesmos, né? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O problema é que nós somos juízes dos outros, mas nós temos que ser juízes de nós mesmos. Quando você julga a si mesmo, o Espírito Santo está te usando.
Quando você julga os outros, é um demônio que está te usando, irmão. Você sabia disso? Se você julga a si mesmo, é o Espírito Santo te usando. Se você julga outro, é um demônio te usando. Eu sinto muito de falar, mas é a verdade. Apocalipse 12, vamos lá. Vou mostrar na palavra para você. Apocalipse 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora, chegado está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já, quem está lendo aí? O acusador, está escrito aí, irmão? Aí, ó. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual é 24 horas aí, ó, dia e noite, preste atenção, não fale em captar. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quem é o acusador? É Satanás. Meu Deus, eu ser um acusador. E anote mais isso: o Espírito Santo na igreja traz você na igreja para você ver as suas próprias falhas. Você ouve a palavra, e aquela palavra entra em você, e aquele Espírito Santo te convence do teu pecado. O Espírito Santo traz você na igreja para te mostrar as suas falhas e aonde você precisa melhorar. Agora o diabo te traz na igreja para você ver as falhas dos outros. Então, se você está vendo as suas falhas, eu sou um miserável homem. Paulo disse isso: miserável homem que sou. Agora o diabo fala miserável aos outros. Isso é o discernimento espiritual, nos mostra isso. O discernimento te dá isso. Gente, nós todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós precisamos do sangue. Não há homem sobre a terra que nunca minta e nunca peques. Mas há uma pessoa na igreja que não pode falhar. Você sabe qual é? Irmão Silas. Qual é a pessoa na igreja que não pode falhar? É o pastor, irmão. Sabia disso? O pastor, ele tem que ser infalível aos olhos das pessoas. Ele não pode ser humano, irmão. Tem que ser um anjo. Sabia, irmão Silas? Todo mundo tem um direito. Não estou dizendo que o pastor tem que falhar, mas estou dizendo que todo mundo falha, tem um direito. A Bíblia diz que não há homem justo sobre a terra. É Eclesiastes, ou é Deuteronômio que diz isso? Isso. Agora, há um que não pode falhar. Se ele falhar, o pastor, ele está condenado diante do povo, e isso precisa mudar essa visão. Senão nós tínhamos que ter um anjo pregando aqui no púlpito, porque esse anjo não tem falhas, ele não falha, mas não teria misericórdia da igreja. O sacerdócio, ele precisa ser rodeado de fraquezas. Ele precisa falhar, ele precisa sofrer, ele precisa trabalhar, para que ele possa ter misericórdia das pessoas. Se você afugenta isto, 9 das 10 vezes será a própria pessoa insistindo que não está certo. Amém? Deus odeia a discórdia entre irmãos. Seja reverente, sejam santos, amem a Deus,
fiquem ao seu lado, contanto que você saiba que sua vida está pautada com a Bíblia, com pureza no coração, com pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando pelo melhor edificar o reino de Deus, e fazendo estas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos. Então você poderá ter todas as emoções que você queira, e todos crerão nisto. Amém? Ei, glória a Deus. Agora deixa eu ler aqui a porta para o coração, parágrafo 34. O profeta diz aqui, olha o que o discernimento, a falta de discernimento, a pessoa que não tem discernimento, ela vê o certo como errado e o errado como certo. Ela vê. Vamos aqui, ó. Agora existe outra portinha bem ao lado daquela. Ó, existem várias delas. Nós não vamos tomar todas elas, mas existe outra porta sobre a qual eu poderia falar. Apenas por 1 ou 2 segundos. Essa é a porta, é a visão espiritual. Você apenas deseja ver uma coisa, isto é o que o intelectual vê. E o diabo trabalha com a visão intelectual. O diabo trabalha com a visão natural. O diabo trabalha com a aparência natural. Deus trabalha com o espiritual. Deus trabalha com caráter. Deus não trabalha com aparência. Deus trabalha com caráter. E muitas pessoas estão sendo enganadas por aparência. Aparência de piedade. Aparência de santidade. Veja que o irmão Brana, vocês sabem que lê a mensagem, eu já termino aqui. Ele foi naquela conversão dos pentecostais, e ele viu aqueles 2 pastores falando em língua, pregando, pulando nas alturas, e o profeta falou, meu Deus, eu desejo tanto ter aquilo. Ele ficou comovido com aquela ação daqueles homens. E ele foi conversar com aqueles homens depois, era 2, e ele pegou na mão de um homem daquele, o profeta tinha discernimento espiritual. Quando ele pegou, ele viu que aquele homem era um homem justo, era um verdadeiro cristão. Ele se alegrou tanto, mas quando ele foi no outro homem, que ele pegou na mão daquele homem, ele viu que aquele homem vivia com outra mulher fora do seu casamento. Ou seja, no púlpito ele tinha uma aparência de santidade, uma aparência de justo, mas sua vida era uma vida suja, pecaminosa lá fora. Até que o profeta foi buscar a Deus, e Deus mostrou a parábola, revelou a parábola do trigo e do joio para ele. Não vá por aparência, meu irmão, vá pela palavra, a palavra em você. Aí você anota aí Hebreus capítulo 12, verso 4. A palavra em você, rapidamente aqui. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não vá por aparência, porque o diabo te engana com aparência. Casamento, não vá somente por aparência, que o diabo te engana com aparência.
Vá pelo caráter, vá pela palavra. E se você vê algo fora da palavra, saia de perto, porque é o diabo. A gente tem muito isso aí fora nas denominações políticas, entre os denominacionais, mas nós temos também na mensagem essas coisas. Como pode um pastor querer derrubar outro pastor falando mal dele? É o diabo. Porque o Espírito Santo te faz amar uns aos outros. É a palavra que diz isso, Tiago 4:11. É isso, não faleis mal uns dos outros. Essa é a visão espiritual. Você apenas deseja ver uma coisa. Isso é o que o intelectual vê. Mas quando você deixa Cristo entrar naquela porta espiritual, aí no seu coração, Cristo, você vai ter a mente de Cristo. A palavra vai estar em você. Esse Hebreus capítulo 4, verso 12, vai estar em você. E aí quando vir o diabo com aparência de santidade, falando bonito da mensagem, citando o parágrafo da mensagem de cor, mas estiver com a vida fora da mensagem, a palavra em você vai mostrar que aquilo é um demônio. Porque a nossa vida fala mais alto do que nossas palavras. O seu testemunho é as suas palavras, é o que você vive, é a sua vida. Uma vez uma pessoa, por aí lá, acabou comigo. Aí me perguntaram, mas por que você não vai lá, não tira a coisa, como é que é, a limpo, né? Eu falei, não. Eu falei, o povo me conhece. Na minha vida, o povo conhece. Não tem nada a esconder, o povo me conhece e acabou. As pessoas depois vão ver, não, mas ele não é assim, porque estão falando. Acabou. A nossa vida fala o que você é. Não precisa você falar que você é um cristão. A sua vida demonstra se você é um cristão ou não. Quando você deixa Cristo entrar naquela porta espiritual, então Ele abrirá a sua visão espiritual. É o que nós estamos precisando. Nós estamos na era do cavalo amarelo. É a mistura das 3 cores e os 3 primeiros cavalos. É morte espiritual. Por isso que Deus enviou o espírito da águia. A águia é a visão espiritual. É que a igreja precisa. É o colírio de Deus. É a palavra. Ele abrirá a sua visão espiritual e se mostrará. Você nunca chamaria um discernimento de espírito. Você nunca chamaria aquilo de Belzebu, se você tivesse Cristo de pé na porta espiritual do seu coração, dando-lhe visão espiritual. As pessoas que não têm discernimento, veja que aquele demônio que estava no Belzebu, lá no Gadareno, ele teve mais discernimento do que aqueles religiosos. Porque quando Jesus chegou diante deles, eles disseram, que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Não foi isso? Os demônios reconheceram a Jesus. Mas o mundo religioso estava tão cegado espiritualmente que chamou Jesus de Belzebu. A falta de discernimento nos faz ver o falso como verdadeiro e o verdadeiro como falso. A falta de discernimento. E qual é o remédio? É a palavra, é a mensagem. Se a Bíblia está falando para não falar mal um dos outros, e chega alguém falando mal de seu pastor, é um demônio, porque está contra a palavra. Por que Martim expulsou aquele Jesus? Porque tinha algo fora da palavra.
É isso, vá pela palavra. O pastor acabou de falar. Aqui nós queremos a palavra, é a palavra. Vá pela palavra que você não vai errar. Seja todo homem mentiroso e a palavra verdadeira. Então anote isso. A falta de discernimento nos faz ver o falso como verdadeiro. Porque a falta de discernimento espiritual nos leva à aparência natural. E Martim, ele teve justamente o discernimento. Jeosafá, que o profeta está falando nessa demonologia, sobre o caso de Jeosafá. Lá Jeosafá tinha, Acabe mandou chamar os 400 profetas, bem de paletó, bem arrumadinho, cabelinho penteado, falando bonito, pregando a mensagem bonita. Jeosafá, Acabe chamou aqueles 400 profetas para pregar lá. E eles fizeram um negócio de chifre lá, um trem, e saíram correndo, e outro saía correndo, eles fizeram um teatro. Mas lá dentro de Jeosafá tinha algo que dizia que aquilo estava errado. Será que nós não temos que ser como Jeosafá? Está tão lindo as coisas por aí, será que não tem algo fora da palavra? Jeosafá disse, não tem mais um? Acabe disse, Jeosafá, eu tenho 400 aí, Jeosafá. Todos eles são bem treinados na palavra, todos eles são da mensagem. Gente, o engano religioso, anote isso bem aí, o engano para o eleito não está nas denominações não, o engano estava dentro de Israel. Lá fora estava James e Jambres, resistindo a Moisés. Mas depois que Israel foi para o Egito, Israel virou uma igreja. E ali começou o engano dentro da mensagem de Moisés. Coré, Abirão e Datã. Preste atenção, nós estamos vivendo exatamente esse momento agora. O engano não está lá fora. A Bíblia diz que é o caminho da verdade que será blasfemado. Está entendendo? Quem está no caminho da verdade, né? É a mensagem. É uma hora que nós precisamos ter discernimento. Se eu pudesse te dar um conselho, fique ao lado do seu pastor. Respeite o ministério. Deus te abençoa somente pelo respeito. Só de você respeitar, você já tem uma bênção. Não importa. Agora o diabo vem e trabalha nas falhas. E a coitada da mulher, porque o marido chega em casa suado, né? A esposa conhece as fraquezas do marido. O marido chega em casa suado, fedendo, né, irmão? Do trabalho, né? E o amante não, o amante ele está sempre bem perfumadinho, né, irmão? Cheiroso, o amante ele sempre está bem arrumadinho, penteadinho. A mulher não está vendo a falha do amante. Porque ele mostra, ele seduz ela com aparência. E ela cai nisso, porque ela sabe as falhas do marido. E o diabo vem e trabalha nas falhas. Ele não mente não, ele mostra a verdade. É verdade o que ele mostra, por isso que eles caem. Sabia disso? Irmão, grave mais isso. Um dia um companheiro falou para mim, pastor, mas fulano está citando a mensagem, está certo. Eu falei, o diabo citou a Bíblia para Jesus. Irmão? E aí? Não importa que mensagem você cite, importa o espírito que está por trás da mensagem. Viu? Porque a letra mata. A letra da mensagem mata. É o espírito que vivifica. Não importa, nós podemos citar a mensagem belamente aqui, replicá-la, citar todas as mensagens.
a mensagem é a verdade, mas o espírito que está empunhando aquela espada, é para matar. Não creia nisso não. E muitos estão caindo, ele está pregando a mensagem. É a verdade, é a verdade. O diabo pregou para Jesus também, pregou Deuteronômio, pregou o Salmo, lá em Mateus 4. Está escrito: a teus anjos dará ordem a teu favor para que não tropece. Está escrito: faz essas pedras tornarem pão. É o diabo citando a palavra. Ele citou para Eva. Eva não teve discernimento. E Paulo disse: eu temo que como a serpente enganou Eva. A serpente enganando a Eva, irmão, se repete todo dia. O Caim matando o Abel se repete todo dia. A crucificação de Jesus Cristo acontece todo dia. Quando você rejeita a palavra, você está crucificando a Cristo. Cristo é a palavra. Ele foi crucificado pela rejeição. Veio aqui uma, creia de coração. É dessa aqui também, mesma mensagem, né? Parágrafo, se você quiser anotar, 9. Creia de coração. Deus tem que estar no programa. Não adianta, irmão, o galo, o ovo lá, se não tiver o galo, ele não dá vida. Eu estava vendo uma piscicultura, eu fui lá em Floresta, tem uma piscicultura grandíssima. E aí eles jogam os ovos, aqueles ovos lá num tanque ali, num balde. E aqueles ovos não nascem, eles têm que cortar o peixe macho lá e jogar o negócio dentro. Senão não tem vida. Não adianta. Se não tiver o Espírito Santo, você pode ter a palavra que for. Você pode ter a mensagem que for. Você pode rasgar a garganta gritando o que for. Se não tiver o Espírito Santo, não tem vida, meu irmão. Não adianta. Deus tem que estar no programa. E qualquer homem é conhecido. O seu caráter é conhecido através de suas obras. Não adianta eu pregar bonito aqui, lá fora você me encontrar vivendo uma vida torta. Falando mal uns dos outros, falando mal do pastor, do evangelista. É um espírito errado que faz isso, irmão. Não é de Deus. Ou eu estou mentindo. Se eu estiver mentindo, me mostre na mensagem na Bíblia que eu tenho humildade suficiente para pedir perdão. Mas a Bíblia diz: não defraudeis uns aos outros. Não falar mal uns dos outros. Não importa quem ele seja, ou papa, ou bispo, ou pastor da mensagem, o engano está aqui dentro, está na mensagem. Denominação, irmão, ficou lá do mar Vermelho, né? O Egito ficou lá do outro lado do Mar Vermelho. Nós estamos aqui na Terra Prometida. James e Jambes ficaram lá no Egito. Nós estamos dentro da Terra Prometida. Não importa quem ele seja, suas obras provam seu caráter. Se você toma um homem, não importa quão bom ele tente ser, se suas obras forem malignas, toda sua bondade não ajudará em nada. Tem pessoas que vai dar um presente para alguém, uma marmita, e tira a foto lá manda alguém, tira a foto de eu dando um presente aqui para o pastor, tira a foto aí. Estou dizendo pessoas que tem um mendigo lá no chão, morrendo de fome, aí ele vai lá com o celular. Está certo isso, irmão? Irmão? É selfie, né? Está certo isso? Não. É uma aparência de piedade somente. O verdadeiro justo, aquele que realmente dá de coração, ele não fica falando nem querendo mostrar, não. Ele chega no mendigo: rapaz, você está com fome? Toma aqui, vai comer. Ou você quer que eu compre uma marmita? Eu já fiz isso várias vezes. Você quer que eu compre uma marmita para você? Quero. Às vezes ele está morrendo de pinga ali,
tudo, mas o dinheiro para beber eu não te dou. Porque meu dinheiro é dizimado, mas eu te dou comida, você quer? Não, eu quero. Vou lá e compro a marmita e dou para ele. Irmãos, então se é mal, todas as suas obras são más. Todas as suas obras. E gravem isso, irmãos. O principal dom, está na mensagem, é discernimento, já nós vamos ver aqui. Mas o principal dom que nós estamos precisando hoje é visão espiritual. Muitas pessoas estão buscando dom de cura. Eu queria falar em língua, eu queria curar os enfermos, eu queria ressuscitar os mortos. Peça discernimento espiritual, peça visão espiritual, que é isso que nós estamos precisando nessa última era. É discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 40. Eu sei que isto é duro, porém necessitamos de discernimento, necessitamos do discernimento pela palavra. A palavra é verdadeira, tome a palavra de Deus é sempre correta. Não podemos discernir pelos que as pessoas pensam, nem pelo que os intelectuais digam, nem pelo que os psicólogos digam. Temos que ir pelo que Deus diz. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes a pessoa tem boa intenção. O profeta vai contando aqui de uma menininha que achou um gatinho todo molhado, né? E foi lá e ponhou ele dentro do forno para ele se aquecer. A intenção dela era boa, né, irmão? Às vezes a intenção parece boa, mas o que vem depois é maligno. Ele ponhou o gatinho dentro do forno e aí o bicho morreu, assado. Será que o diabo não está nos colocando dentro do forno? A rã, o pastor Joaquim fala sobre a rã. A rã, ela morre, você põe ela numa lata de água fria, põe no fogo, e você liga o fogo, ela morre queimada sem saber que está morrendo queimada. A água vai aquecendo devagarzinho, 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 e ela morre sem saber. Aquilo vai corroendo devagarzinho, um ácido sulfúrico, aquela varejeira vai entrando no seu ouvido, vai contaminando, contaminando, contaminando. Quando a fé, você é levado por um Espírito. E aí, meu irmão, só Deus para nos ajudar. Amém? Que Deus os abençoe, irmãos. Teria muitas coisas para nós falarmos, mas eu creio que já temos o suficiente. Vamos orar a Deus. Eu só queria dizer uma coisa para vocês, que eu marquei aqui, que Lucifer, por que Lucifer foi tomar o reino de Miguel? Estava assistindo o pastor Gladson, né, dando uma palestra sobre isso, e eu achei muito interessante. Miguel, os dois tinham um reino bom, Deus tinha dado uma boa posição para os dois, para Lucifer e Miguel. E o diabo tentou tomar o reino de Miguel, por quê? Por causa de inveja. Ele ficou com inveja do reino de Miguel. Ele já tinha um reino, ele já tinha algo que Deus tinha dado para ele. Ele teve tanta inveja, o coração dele teve tanta ambição, ganância, que ele foi batalhar, tomar o reino de Miguel. Será que nós não estamos vivendo isso? Será que o diabo não está soltando o cavalo? E aí ele fica lá com as mãos cruzadas, irmão Silas, só olhando a batalha dentro da igreja. É isso. Precisamos de discernimento. Coloque-se de pé. Eu amo, porque Ele primeiro me amou.
Só o solo aí, irmão Sila. Vamos orar com o irmão Efraim, encerrando aí. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, nós cremos, ó Deus, que nós fomos ajudados, ó Pai. Nós temos nesta manhã subido mais um degrau, ó Deus, de conhecimento, de discernimento da Tua palavra, Senhor Deus. Quando o irmão Brana fala que Satanás, ali ele solta os cavalos e deixa as pessoas disputarem um entre os outros, só que o irmão Brana também fala que Deus chega e bota arreio nos problemas. Nesta manhã, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor coloque arreio neste cavalo que Satanás tem soltado entre os irmãos, que o Senhor possa colocar cabresto, ó Pai, nesses problemas, ó Deus, que o Senhor venha nos dar discernimento, ó Pai, de cada palavra que venha a ser proferida. Pai Celestial, nós nos entregamos em Tuas mãos, ó Pai, este trabalho da mocidade, o trabalho desta igreja, ó Deus, o pastor Juvenal e toda a sua família, nós entregamos tudo isso em Tuas mãos. Dai-nos discernimento, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, continua nos abençoando. Amém e amém.